Ele arrastava a perna esquerda com dificuldade, o rosto manchado de terra e as roupas, que um dia foram de linho claro, agora eram apenas trapos encardidos que cheiravam a esterco e suor. Para quem olhasse de longe, aquele homem não passava de um jardineiro desastrado. Talvez um bêbado que tropeçara nas próprias ferramentas, indigno sequer de um olhar de misericórdia. Mas aquele homem, curvado sob o peso de um saco de adubo e mancando dolorosamente pelos caminhos de pedras brancas da propriedade, guardava um segredo que faria o coração de todas as damas presentes parar se soubessem a verdade. Ele não era um servo. Ele era Dom Augusto de Valença, o duque mais rico e cobiçado de toda a província, dono de terras que se perdiam no horizonte e de uma fortuna capaz de comprar reinos inteiros. Mas Augusto estava cansado de sorrisos falsos, de elogios vazios e, acima de tudo, cansado de mulheres que olhavam para ele e viam apenas um baú de ouro com pernas. Aos 35 anos, a pressão para se casar tornara-se insuportável. Mas como entregar seu coração a alguém quando não se podia confiar na sinceridade de ninguém? Foi então que ele arquitetou o plano mais arriscado de sua vida, um teste final, uma farsa que revelaria a verdadeira alma daquelas que diziam amá-lo. Naquela tarde de verão de 1850, 5 carruagens luxuosas subiam a alameda de sua fazenda, trazendo as filhas das famílias mais nobres da região, todas convidadas para um baile de gala onde o duque, supostamente, escolheria sua noiva. O que elas não sabiam é que o duque já estava lá bem diante delas, disfarçado na pele de um jardineiro manco e sujo, observando cada gesto, cada olhar de desprezo, cada suspiro de impaciência. E o que aconteceu quando uma única jovem, ignorada por todas e tratada como uma sombra, decidiu estender a mão para aquele homem caído, é uma história que vai desafiar tudo o que você acredita sobre amor, poder e destino. Antes de mergulharmos nos salões dourados e nos jardins secretos desta história emocionante, eu quero saber de qual cidade do Brasil ou do mundo você está acompanhando este relato. Escreva nos comentários, pois adoro saber até onde nossas histórias estão chegando. E se você acredita que o verdadeiro valor de uma pessoa está no coração e não nas posses, já deixe o seu like neste vídeo e se inscreva no canal. Ao fazer isso, você nos ajuda a continuar trazendo histórias que tocam a alma e nos fazem refletir sobre a verdadeira essência humana. Prepare-se, respire fundo e venha comigo para a Fazenda Santa Cecília, onde as aparências enganam e o amor está prestes a passar pelo teste de fogo. O sol estava impiedoso naquela tarde. O calor fazia o ar tremular sobre a estrada de terra batida que levava ao casarão principal da Fazenda Santa Cecília. Augusto, sob o disfarce de Tomás, o jardineiro, sentia o suor escorrer por baixo da camisa áspera de algodão cru. A perna amarrada com faixas apertadas simulava uma deformidade convincente, obrigando-o a mancar de verdade. Ele havia dispensado a maioria dos criados para as áreas internas, instruindo apenas seu fiel mordomo, Sebastião, sobre a encenação. Sebastião, um homem de cabelos brancos e lealdade canina, implorara para que o duque desistisse daquela loucura. Vossa Excelência vai se humilhar, dissera o velho criado. As damas da sociedade não estão acostumadas a ver a sujeira do mundo. Elas não serão gentis. Augusto sorrira com amargura ao responder. É exatamente isso que eu preciso saber, Sebastião. Se elas não podem ser gentis com um jardineiro ferido, como poderão ser mães dos meus filhos ou companheiras da minha alma? A gentileza que depende da posição social não é gentileza, é comércio. Agora, posicionado estrategicamente perto da fonte de pedra, onde as carruagens deveriam parar, Augusto esperava. O som dos cascos dos cavalos anunciou a chegada das pretendentes. A primeira carruagem, adornada com veludo vermelho e brasões dourados, trazia a baronesa de Itaguaí e sua filha, Lady Catarina. Catarina era conhecida em toda a corte por sua beleza estonteante, cabelos loiros como mel e olhos verdes que, diziam os poetas, poderiam encantar serpentes. Augusto a conhecia de bailes passados. Ela sempre fora doce, sorridente e cheia de elogios a ele. Mas hoje
ele veria a verdadeira Catarina. Assim que a carruagem parou, o lacaio abriu a porta e Catarina desceu, abanando-se com um leque de seda. Que lugar infernalmente quente! Reclamou ela, sem saber que o dono daquelas terras estava a poucos metros, ajoelhado na terra, fingindo podar uma roseira. Espero que o duque tenha vinhos gelados ou darei meia volta agora mesmo. A mãe repreendeu-a com um sussurro, mas Catarina apenas revirou os olhos. Foi nesse momento que Augusto encenou seu primeiro ato. Ele se levantou com dificuldade, gemendo alto, e tropeçou, deixando cair um vaso de barro que se estilhaçou ruidosamente perto da barra do vestido impecável de Catarina. A reação foi instantânea e visceral. A jovem deu um grito agudo, não de susto, mas de raiva pura. "Seu imbecil, seu animal desajeitado!" gritou ela, recuando como se o jardineiro tivesse uma doença contagiosa. "Olhe o que você fez, poeira no meu vestido de Paris. Saia da minha frente antes que eu mande chicoteá-lo." Augusto, mantendo a cabeça baixa e a voz trêmula, murmurou um pedido de desculpas. "Perdão, milady. Minha perna, ela falhou." Catarina riu com escárnio. "Se não tem pernas para trabalhar, deveria rastejar como os vermes. Saia!" Augusto recuou, sentindo um aperto no peito. Não de tristeza, mas de decepção confirmada. A doçura de Catarina era apenas uma máscara que caía ao menor sinal de inconveniência. As carruagens seguintes trouxeram mais do mesmo. Lady Sofia, filha de um rico comerciante, sequer olhou para ele quando ele derrubou as ferramentas. Ela simplesmente passou por cima dele, como se fosse um tronco de árvore caído, preocupada apenas em ajustar seu chapéu. As gêmeas da família Menezes riram de seu andar manco, imitando-o pelas costas, enquanto caminhavam para o alpendre. Augusto sentia seu coração endurecer a cada interação. Será que Sebastião tinha razão? Será que a nobreza corrompia a alma a tal ponto que a compaixão se tornava impossível? Ele estava prestes a desistir, a levantar-se, tirar aqueles trapos e expulsar todas elas de sua casa, cancelando o baile e resignando-se a uma vida de solteiro. Mas então, a última carruagem chegou. Era um veículo mais simples, alugado, com a pintura descascada. Dele desceu uma senhora de aspecto severo, Lady Eleonora, seguida por sua sobrinha, Mariana. Mariana não usava sedas importadas nem joias brilhantes. Seu vestido era de um azul pálido, visivelmente reformado de uma moda antiga, e suas mãos não usavam luvas. Ela era a prima pobre, trazida apenas como acompanhante, uma sombra para realçar o brilho das outras. Augusto a observou. Ela tinha um rosto sereno, emoldurado por cabelos castanhos escuros que escapavam ligeiramente do coque, e olhos grandes e escuros que observavam a grandiosidade da fazenda, não com cobiça, mas com uma curiosidade melancólica. Enquanto Lady Eleonora marchava em direção à entrada, gritando ordens aos criados sobre suas malas, Mariana ficou para trás, admirando uma borboleta que pousara na fonte. Augusto viu sua chance. Ele respirou fundo, pegou o regador pesado e, ao tentar levantar-se, deixou seu corpo cair pesadamente no chão lamacento, soltando um grito de dor genuíno, pois a atadura em sua perna estava realmente... O que Augusto ouviu foi o som rápido de passos leves esmagando o cascalho, e antes que pudesse se preparar, sentiu mãos firmes e quentes segurando seus ombros. "Senhor, o senhor está bem?" A voz era límpida, carregada de uma preocupação urgente. Augusto levantou o rosto sujo de lama e encontrou os olhos escuros de Mariana a centímetros dos seus. Ela não estava olhando para a sujeira em suas roupas. Ela estava olhando para ele. Ela se ajoelhara na terra, sem se importar com a barra de seu vestido simples tocando a lama. "Não se mova rápido", disse ela, analisando-o. "Onde dói?" "Foi a perna." Augusto, pego de surpresa pela proximidade e pela falta de hesitação dela, gaguejou, mantendo o personagem. A perna ruim, senhorita. Ela trava. Desculpe, vou sujar a senhora." Ele tentou se afastar, com medo de que ela percebesse o disfarce, mas também testando até onde iria a bondade dela. Mariana segurou seu braço com mais firmeza. "Não se preocupe com o vestido.
É apenas tecido. O senhor se machucou de verdade. Ela olhou para o regador caído e para a perna enfaixada dele. Sem pedir licença aos protocolos sociais da época, que proibiam uma dama de tocar em um servo desconhecido, ela ajudou-o a se sentar na mureta da fonte. Ela tirou um lenço branco, pequeno e bordado, de sua manga. Sem hesitar, molhou-o na água fresca da fonte e começou a limpar a lama do rosto dele, com uma delicadeza que Augusto só lembrava ter sentido nas mãos de sua falecida mãe. "Qual é o seu nome?" perguntou ela, enquanto passava o pano úmido em sua testa. "Tomás, senhorita. Apenas Tomás", respondeu ele hipnotizado. O toque dela era elétrico. Não havia nojo. Havia apenas humanidade. "Prazer, Tomás. Eu sou Mariana. Você deve descansar essa perna. Onde está o feitor? Por que deixam você carregar tanto peso com uma lesão dessas?" Havia uma nota de indignação na voz dela, uma raiva protetora que aqueceu o peito frio do duque. "O trabalho não espera, senhorita. O patrão... O duque... Ele quer os jardins perfeitos para o baile", mentiu Augusto, querendo ver a reação dela ao nome dele. Mariana suspirou, torcendo o pano sujo. "Jardins são bonitos, Tomás, mas não valem a dor de ninguém. Se esse duque fosse um homem de verdade, saberia que as pessoas que cuidam de suas rosas são mais importantes que as próprias rosas." A frase atingiu Augusto como um soco. Ela estava criticando o duque mais poderoso da região, sem saber que falava com ele, defendendo um jardineiro que acabara de conhecer. "A senhorita não gosta do duque?" provocou ele. Mariana sorriu tristemente, um sorriso que não alcançava os olhos. "Não cabe a mim gostar ou não. Eu sou apenas uma acompanhante, Tomás. Estou aqui porque minha tia precisa de alguém para carregar seus sais e pentear seus cabelos. Mas um homem que tem tanto e exige perfeição de quem tem tão pouco... Bem, isso diz muito sobre o coração dele, não acha?" Naquele momento, uma voz estridente cortou o ar como vidro quebrado. "Mariana, o que você pensa que está fazendo?" Era Lady Eleonora, parada no topo da escadaria, vermelha de fúria. "Tocando num criado imundo? Você perdeu o juízo? Levante-se agora mesmo." Mariana estremeceu, o medo passando por seus olhos, mas ela não se afastou imediatamente. Ela colocou o lenço sujo na mão calosa de Tomás e sussurrou: "Fique com isso. Coloque gelo nessa perna, se puder." Só então ela se levantou, alisou o vestido manchado e caminhou de cabeça baixa em direção à tia, que a recebeu com um puxão violento no braço e sussurros furiosos que Augusto, com sua audição aguçada, conseguiu captar. "Você é uma vergonha. Se o duque vir você suja desse jeito, vai nos expulsar. Vá para os quartos dos fundos e não saia de lá até que eu mande. Você não vai participar do jantar de boas-vindas." Augusto observou Mariana desaparecer pelas grandes portas de carvalho, arrastada como uma prisioneira. Ele olhou para o lenço em sua mão, agora marrom de terra, e sentiu uma onda de emoção que não sentia há anos. Ele tinha encontrado. No meio de um campo de ervas daninhas venenosas e flores artificiais, ele encontrara uma orquídea rara, mas o teste ainda não havia acabado. Ele precisava saber se a bondade dela resistiria à pressão social. E, mais importante, ele precisava dar uma lição que aquelas mulheres jamais esqueceriam. Ele se levantou, esquecendo-se momentaneamente de mancar, antes de corrigir a postura. Caminhou até Sebastião, que observava tudo escondido atrás de uma coluna, com os olhos arregalados. "Sebastião", disse o duque, com uma voz de aço que contrastava com suas roupas de mendigo, "mande preparar o banho e certifique-se de que a senhorita Mariana tenha um convite para o baile desta noite. Não importa o que a tia dela diga. E Sebastião, traga o colar de diamantes da minha avó, o que tem a safira azul." O velho mordomo sorriu, um sorriso cúmplice. "Sim, Vossa Excelência. O jogo vai começar?" "Não, Sebastião", respondeu Augusto, apertando o lenço de Mariana. "O jogo acabou. Agora começa a justiça." A noite caiu sobre a fazenda Santa Cecília, trazendo uma brisa fresca e o cheiro de jasmim. O casarão estava iluminado por centenas de velas, e o som de uma orquestra de cordas afinando seus instrumentos
escapava pelas janelas abertas. Nos quartos de hóspedes, a agitação era febril. Criadas corriam com ferros quentes, espartilhos eram apertados até faltar o ar, e camadas de pó de arroz eram aplicadas para esconder qualquer imperfeição. No quarto dos fundos, porém, o silêncio reinava. Mariana estava sentada na beira de uma cama estreita, olhando para a lua através de uma janela pequena. Ela não tinha vestido de baile. Sua tia havia proibido que ela trouxesse o único vestido decente que possuía, alegando que não havia espaço na carruagem. Ela estava resignada a passar a noite ouvindo a música de longe, imaginando como seria dançar, ser vista, ser amada. De repente, uma batida suave na porta a assustou. — Quem é? Perguntou ela. A porta se abriu e Sebastião entrou, seguido por duas criadas que carregavam uma caixa grande de madeira polida e um cabide coberto por um lençol de linho. — Com licença, senhorita Mariana, disse Sebastião com uma reverência formal que a deixou confusa. O Duque de Valença soube que a senhorita teve um incidente com um de nossos jardineiros hoje e que seu vestido foi danificado. Ele pede 1000 perdões pela incompetência de seus servos e insiste que aceite este presente como compensação, para que possa comparecer ao baile desta noite. Mariana levantou-se, atordoada. O Duque? Mas ele nem sabe que eu existo. E minha tia disse... Sebastião a interrompeu suavemente. O Duque sabe de tudo o que acontece em sua casa, senhorita, e as ordens dele superam as de sua tia, por favor. Ele fez um sinal e as criadas removeram o lençol. O vestido que apareceu fez Mariana prender a respiração. Não era espalhafatoso como os de Catarina ou Sofia. Era de um veludo azul profundo, da cor do céu noturno, bordado com fios de prata tão finos que pareciam luz das estrelas. Era elegante, sóbrio e infinitamente mais valioso do que qualquer coisa que ela já tivesse visto. Eu não posso aceitar. É demais, gaguejou ela. O Duque ficará ofendido se recusar, insistiu Sebastião, com um brilho divertido nos olhos. E ele também enviou isto. Ele abriu a caixa de madeira. Dentro, sobre veludo negro, repousava um colar de safira cercado de diamantes que parecia conter o próprio oceano em sua pedra central. Marian, enquanto Mariana era transformada pelas criadas, que penteavam seus cabelos e a ajudavam a vestir aquela obra de arte, o grande salão de baile já estava cheio. As candidatas circulavam como pavões. Augusto, agora banhado, barbeado e vestindo seu traje formal de gala, uma casaca preta com botões de ouro e uma faixa vermelha cruzando o peito, observava tudo de uma galeria secreta no andar de cima. Ele via Lady Catarina rindo alto, zombando da comida. Via Lady Eleonora bajulando outros nobres, tentando garantir alianças. Ele sentia um desprezo frio por aquele teatro, mas seu coração batia acelerado por um único motivo: a porta lateral do salão. Quando as grandes portas do relógio badalaram 9 vezes, o mestre de cerimônias bateu seu bastão no chão. Senhoras e senhores, Sua Excelência, o Duque Augusto de Valença. Um silêncio expectante caiu sobre o salão. Augusto desceu a escadaria devagar. Ele não mancava. Sua postura era régia, seu olhar penetrante. As mulheres prenderam a respiração. Ele era muito mais bonito do que os rumores diziam. Alto, ombros largos, com um ar de autoridade natural. Lady Catarina empurrou a mãe para a frente, garantindo que estivesse na primeira fila. Lady Sofia abriu seu leque freneticamente. Todas sorriam, sorrisos predadores, sorrisos ensaiados. Augusto chegou ao final da escada e caminhou pelo meio do salão. As mulheres faziam reverências profundas à medida que ele passava. Ele acenava com a cabeça, educado, mas distante. Seus olhos varriam o recinto procurando. Milord, disse Lady Catarina, interceptando-o com ousadia. Estamos encantadas com sua hospitalidade, mas devo dizer, seus jardins precisam de cuidados. Tive um encontro desagradável com um servo desastrado hoje. Augusto parou e olhou para ela. É mesmo, Lady Catarina? Um servo desastrado? Sim, um jardineiro manco e imundo. Quase arruinou meu vestido. Espero que o tenha demitido.
Augusto sorriu, um sorriso que não chegou aos olhos. Curioso que mencione isso. Aquele jardineiro me contou uma versão diferente da história. Ele disse que tropeçou e que a senhora gritou com ele como se ele fosse um animal. Catarina empalideceu, o sorriso vacilando. Ora, Duque, servos mentem. E ele era tão... sujo. A sujeira sai com água, minha senhora, disse Augusto, sua voz ecoando no salão silencioso. Mas a arrogância, essa mancha é eterna. Um murmúrio de choque percorreu a multidão. Catarina ficou vermelha como seu vestido, sem saber onde se esconder. Antes que ela pudesse responder, a porta lateral se abriu e Mariana entrou. O salão inteiro se virou. O silêncio, que antes era de expectativa, agora era de puro assombro. Mariana estava radiante. O vestido azul abraçava sua figura com perfeição e a safira em seu pescoço brilhava com uma luz própria. Mas não eram as roupas que a faziam brilhar. Era sua aura de dignidade tranquila. Ela parecia uma rainha que havia retornado do exílio. Lady Eleonora deixou cair sua taça de vinho, que se espatifou no chão, manchando o tapete persa. Ela olhava para a sobrinha com a boca aberta, incapaz de compreender como a prima pobre estava usando as joias da família do duque. Augusto sentiu o coração falhar uma batida. Ela estava magnífica. Ele ignorou Catarina, ignorou Sofia, ignorou todos os dignitários e começou a caminhar em direção a Mariana. O mar de gente se abriu para ele. Mariana, ao vê-lo se aproximar, sentiu as pernas tremerem. Ela não reconheceu o jardineiro naquele homem poderoso. Ela viu apenas o duque, o senhor daquelas terras, vindo em sua direção com uma intensidade que a assustava. Ela fez uma reverência profunda, baixando os olhos. Vossa Excelência, sussurrou ela. Augusto parou diante dela. Ele não a mandou se levantar. Em vez disso, ele fez o impensável. Ele se curvou. Ele pegou a mão dela, a mesma mão que horas antes havia limpado a lama do rosto dele, e a beijou respeitosamente. Senhorita Mariana, disse ele, sua voz suave, mas audível para todos os fofoqueiros próximos. Me disseram que a senhorita tem um talento especial para curar feridas. Mariana levantou os olhos confusa. Milord, eu não sou médica. Augusto sorriu, e foi naquele momento, naquele sorriso torto e levemente brincalhão que ela viu. Seus olhos se arregalaram. Ela olhou para a pequena cicatriz perto da sobrancelha dele, que ela havia limpado com seu lenço. Ela olhou para os olhos castanhos que a fitavam com gratidão. A compreensão veio como uma onda, deixando-a tonta. Tomás, ela sussurrou, tão baixo que só ele ouviu. Você é... Eu sou um homem que tem jardins bonitos, mas que aprendeu hoje que as rosas mais valiosas não crescem nos canteiros, mas sim na alma de quem tem coragem de se sujar para ajudar um estranho, respondeu ele, confirmando. O choque de Mariana era palpável. O jardineiro manco, o homem que ela defendera, o homem cuja sujeira ela limpara, era ele, o duque. Todo o salão observava a cena, sem entender o diálogo sussurrado, mas percebendo a intimidade chocante entre o anfitrião e a desconhecida. Concede-me esta dança? Pediu Augusto, estendendo a mão. Mariana olhou ao redor. Viu sua tia fuzilando-a com os olhos. Viu Catarina olhando com ódio. Viu a sociedade inteira pronta para julgá-la. Mas então ela olhou para Augusto e viu apenas o homem que precisava de ajuda na fonte. Seria uma honra, Tomás. Digo, Vossa Excelência, corrigiu-se ela, com um leve sorriso nervoso. A orquestra começou a tocar uma valsa. Augusto colocou a mão na cintura dela e a conduziu pelo salão. Eles giravam em perfeita harmonia, como se tivessem ensaiado aquela dança por toda uma vida. Enquanto dançavam, Augusto falava baixinho em seu ouvido, ignorando os olhares escandalizados. Por que você me ajudou hoje, Mariana? Eu era ninguém, eu era um estorvo. Mariana, recuperando sua compostura, respondeu com a honestidade brutal que o encantara. Porque dor é dor, milord. Não importa se a perna que dói pertence a um duque ou a um jardineiro. E porque ninguém merece ser olhado como se fosse invisível. Augusto apertou a mão dela um pouco mais forte. Você me viu, Mariana,
Quando todas as outras olharam através de mim, ou olharam para minhas posses, você viu o ser humano. E por isso, eu nunca mais deixarei que você se sinta invisível. A música terminou, mas Augusto não a soltou. Ele se virou para a multidão, mantendo a mão de Mariana na sua. O mestre de cerimônias correu para trazer uma taça de champanhe para o brinde, mas Augusto levantou a mão pedindo silêncio. Meus caros convidados, começou ele, sua voz projetando-se com autoridade. Vocês vieram aqui hoje esperando um anúncio, esperando ver quem eu escolheria para ser a futura duquesa de Valença. Os leques pararam de abanar. O silêncio era absoluto. Eu procurei por beleza e encontrei em abundância neste salão. Ele fez um gesto vago para as damas amontoadas. Procurei por linhagem e vi os brasões mais antigos do império, mas eu estava procurando por algo que não se pode comprar, não se pode herdar e não se pode forjar. Ele tirou do bolso de sua casaca o lenço de Mariana, ainda manchado de terra seca. Um suspiro coletivo ecoou. O que o duque fazia com aquele pano sujo? Hoje à tarde um jardineiro caiu ferido diante de vossas carruagens. Muitas de vocês o viram. Algumas de vocês o insultaram. A maioria o ignorou. Lady Catarina parecia prestes a desmaiar. Lady Sofia tentava se esconder atrás de uma coluna. Apenas uma pessoa parou, continuou Augusto, virando-se para Mariana. Apenas uma pessoa não teve medo de sujar as mãos ou o vestido. Apenas uma pessoa ofereceu água e conforto sem pedir nada em troca, nem mesmo um nome. Lady Eleonora, a tia cruel, estava pálida como um fantasma. Ela percebeu com o horror crescente que havia chamado. Ele se ajoelhou ali mesmo, no meio do salão de baile, diante de Mariana. As mulheres arfavam, os homens murmuravam, um duque ajoelhando-se diante de uma pobre acompanhante. Mariana, disse ele, olhando-a nos olhos, você defendeu um jardineiro contra um duque imaginário. Você mostrou coragem quando era mais fácil ser submissa. Eu não quero uma esposa para enfeitar meu palácio. Eu quero uma parceira que tenha a coragem de me dizer a verdade e o coração para cuidar de quem precisa. Você aceitaria esse homem complicado que finge ser jardineiro para encontrar o amor como seu esposo? Mariana estava chorando agora. Lágrimas silenciosas que brilhavam sob a luz dos lustres de cristal. Ela olhou para aquele homem poderoso, ajoelhado, vulnerável diante de centenas de pessoas apenas por ela. Ela não viu o título, ela viu a alma dele. Sim, sussurrou ela, com a voz embargada. Sim, eu aceito. Augusto levantou-se e a beijou. Um beijo casto na testa, mas carregado de uma promessa eterna. O salão explodiu em murmúrios, alguns de choque, outros, os poucos verdadeiramente românticos, de aplausos tímidos que logo cresceram. Mas a noite ainda não havia acabado. Faltava o acerto de contas. Augusto virou-se para Lady Eleonora, que tremia visivelmente. Lady Eleonora, chamou ele. A mulher se aproximou, tentando esboçar um sorriso patético. Vossa Excelência. Que surpresa maravilhosa. Minha querida sobrinha, eu sempre soube que ela era especial. Poupei-me, senhora, cortou Augusto, frio como o gelo. Eu ouvi como a tratou hoje, eu vi como a escondeu. A senhora a chamou de vergonha. Eu estava apenas tentando ensiná-la modos, gaguejou a tia. Pois bem, a senhora terá muito tempo para refletir sobre seus métodos de ensino. A partir de hoje, Mariana não é mais sua dependente. Ela é minha noiva, e como tal, ela decidirá se a senhora é bem-vinda ou não nesta casa. Mariana, com o coração ainda disparado, olhou para a tia que a humilhara por anos. Ela poderia ter se vingado, poderia ter mandado expulsá-la. Mas ela olhou para Augusto, depois para a tia, e disse calmamente: A senhora pode ficar para o jantar, tia, mas amanhã providenciarei uma carruagem para levá-la de volta à sua casa. Acho que ficaremos melhor com um pouco de distância por um tempo. Foi uma expulsão elegante, misericordiosa, mas definitiva. Lady Eleonora assentiu derrotada e recuou para as sombras. Quanto a Lady Catarina e as outras que haviam desprezado o jardineiro, elas não esperaram pelo jantar. Uma a uma, inventaram desculpas de dores de cabeça súbitas e notícias urgentes de casa.
retirando-se do baile com a cauda entre as pernas. A vergonha de terem sido expostas publicamente por sua arrogância era insuportável. Elas haviam perdido o maior partido do império, não por falta de beleza, mas por falta de bondade. A festa continuou, mas agora com um ar diferente. O clima de competição tóxica havia desaparecido, substituído por uma celebração genuína. Augusto e Mariana passaram a noite conversando, rindo, descobrindo que tinham muito mais em comum do que apenas aquele encontro fatídico. Ela amava botânica. Ele, apesar do disfarce, realmente gostava de cuidar de suas próprias estufas. Ela sonhava em abrir uma escola para crianças da vila. Ele tinha os recursos para tornar isso realidade. Antes de prosseguirmos para o desfecho desta noite mágica e descobrirmos a surpresa final que Augusto preparou para a manhã seguinte, eu tenho uma pergunta para você. O que você faria se estivesse no lugar de Mariana e descobrisse que o mendigo que ajudou era um milionário? Você teria perdoado a mentira do teste? Deixe sua opinião nos comentários. Quero muito ler o que vocês pensam sobre testes de amor. E se você está gostando desta história de justiça e romance, verifique se já é inscrito no canal. Sua inscrição é o combustível que nos mantém contando essas histórias. A noite de núpcias, meses depois, não foi marcada por medo ou estranheza, mas por uma intimidade construída na confiança. Mas a verdadeira surpresa inimaginável, prometida no título desta história, não foi apenas o casamento ou as joias. Aconteceu na manhã seguinte ao casamento. Augusto acordou Mariana cedo, com um sorriso misterioso. Vista algo confortável, disse ele. Tenho algo para mostrar a você. Ele a levou para os fundos da mansão, para além dos jardins formais que ela já conhecia. Eles caminharam até uma área que antes era um terreno baldio e abandonado. Quando Mariana chegou lá, ela colocou as mãos na boca, emocionada. Diante dela estava um jardim recém-plantado, mas não era um jardim comum. Era um jardim de plantas medicinais, ervas raras e flores silvestres. No centro, havia um pequeno prédio de tijolos brancos com grandes janelas ensolaradas. Acima da porta, uma placa de madeira talhada à mão dizia: Clínica e Escola Mariana de Valença. Você disse que queria ajudar as pessoas, sussurrou Augusto, abraçando-a por trás. Você disse que dor é dor, não importa de quem seja. Aqui, você poderá cuidar de quem precisa. Contratei 2 médicos da capital para trabalharem sob sua supervisão e professores para as crianças dos colonos. Este é o seu reino, Mariana, o reino da cura. Mariana virou-se nos braços dele e chorou. Não por tristeza, mas porque pela primeira vez em sua vida, seus sonhos não eram apenas fumaça. Eles eram tijolo, terra e realidade. Você me deu o mundo, disse ela. Não, respondeu Augusto, beijando as lágrimas dela. Você me deu o mundo quando olhou para um jardineiro sujo e viu um ser humano. Eu só estou devolvendo o favor. A vida de Augusto e Mariana não foi um conto de fadas sem problemas, pois a vida mas a felicidade deles era uma fortaleza impenetrável. Enquanto os casamentos arranjados de seus vizinhos desmoronavam em frieza e traições, a casa de Valença vibrava com risos, música e discussões apaixonadas sobre como melhorar a vida na província. Mariana nunca abandonou sua essência. Mesmo vestindo sedas e diamantes, ela não hesitava em arregaçar as mangas para ajudar uma criança febril ou para ensinar uma menina a ler. E Augusto? O duque austero e solitário tornou-se um homem conhecido por sua generosidade e justiça. Ele nunca mais precisou se disfarçar para testar ninguém, pois já havia encontrado a verdade que precisava. Dizem que todos os anos, no aniversário do primeiro encontro deles, Augusto vestia suas velhas roupas de jardineiro, que ele mandara guardar em uma caixa de vidro, e eles faziam um piquenique na fonte onde tudo começou. Ele fingindo mancar, e ela fingindo curá-lo, rindo juntos da farsa que mudou seus destinos. A história do jardineiro Duque se espalhou pela região como uma lenda. As mães contavam para suas filhas não como um aviso para serem gentis com todos por interesse. Vai que ele é um duque. Mas como uma lição de que o amor verdadeiro não vê roupas, vê almas. Lady Eleonora, a tia,
Acabou vivendo uma velhice solitária em sua pequena casa, sustentada pela mesada generosa que Mariana insistiu em enviar, mas amarga demais para aproveitar a companhia da sobrinha que desprezara. Lady Catarina casou-se com um conde rico, mas velho e cruel, e passou o resto de seus dias em um palácio frio, lembrando-se amargamente do dia em que gritou com o homem que poderia tê-la feito feliz, apenas porque ele tinha lama no rosto. A justiça poética não precisou de vingança ativa. A própria vida se encarregou de dar a cada um o fruto do que plantou. Mariana plantou compaixão e colheu amor. As outras plantaram arrogância e colheram solidão. E assim, chegamos ao fim desta jornada pelos caminhos sinuosos do destino. A história de Augusto e Mariana nos lembra de uma verdade universal, muitas vezes esquecida em tempos de aparências e filtros sociais. A verdadeira elegância não está no que vestimos, mas em como tratamos aqueles que nada podem nos oferecer. O teste do Duque foi extremo, sim, mas revelou algo que todos nós deveríamos buscar. Alguém que nos ame nos nossos piores dias, quando estamos sujos, feridos ou cansados, e não apenas quando estamos no topo do mundo. Mariana não ganhou o Duque porque jogou o jogo da sedução. Ela ganhou porque se recusou a jogar, escolhendo ser humana em um mundo de bonecas de porcelana. E você? Já foi surpreendido pela vida quando agiu com bondade sem esperar nada em troca? Ou já se arrependeu de julgar alguém pela aparência? As histórias mais bonitas são as que vocês vivem todos os dias. Por isso, peço que compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança hoje. Talvez com aquela amiga que está desacreditada do amor, ou com aquele familiar que precisa lembrar o valor da humildade. Se esta história tocou seu coração, não saia sem deixar seu like, pois é ele que diz ao YouTube que este conteúdo tem valor. Inscreva-se no canal O Amor Disse e ative o sininho para não perder a próxima viagem no tempo. Temos muitas outras histórias de amores proibidos, reviravoltas do destino e justiça emocional esperando por você. Eu agradeço sua companhia nesta jornada e espero você no próximo vídeo. Lembre-se, o mundo está cheio de jardineiros disfarçados. Trate a todos com gentileza, pois você nunca sabe quando está diante de um rei ou do amor da sua vida. Até a próxima.